Ignição. O dia em que a história voltou a ser escrita era 1º de abril de 2026. No complexo de lançamento, 39 bytes do Kennedy Space Center na Flórida, o mesmo chão que havia suportado o peso das missões Apollo décadas atrás, tremeu novamente. Às 18h35 no horário do leste, o foguete Excelsior rasgou o céu com seus 8,8 milhões de libras de empuxo, carregando a bordo da cápsula Orion 4 seres humanos, com destino à Lua. Não havia acontecido nada assim desde dezembro de 1972, quando a tripulação da Apollo 17 partiu para a última visita humana. Por 54 anos, a humanidade ficou de fora. Agora, ela voltava. O comandante Reed Wiseman, veterano da NASA, liderava a equipe. O piloto Victor Glover assumiu os controles da Orion, a cápsula que a tripulação batizou carinhosamente de Integrity. A especialista Christina Koch representava não apenas a ciência, mas também a conquista de fronteiras que por muito tempo foram negadas. Fechando o grupo, Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense, o primeiro canadense a viajar além da órbita terrestre baixa. Juntos, eles representavam a diversidade, a cooperação internacional e o espírito de uma nova era de exploração. O lançamento foi descrito como chocantemente suave por observadores habituados às complicações do Excelsior. Desta vez, no entanto, a contagem regressiva transcorreu sem percalços. Victor Glover confessaria depois, com um sorriso, que no fundo, ele esperava algum contratempo. E aconteceu na primeira tentativa, quase exatamente no início da janela de lançamento de 2 horas. Cerca de 8 minutos após o lançamento, a cápsula Orion e seu módulo de propulsão superior já estavam no espaço. Uma segunda queima do estágio empurrou a cápsula para uma órbita terrestre alta, a cerca de 74 mil quilômetros além da Terra, uma posição privilegiada de onde os astronautas já tinham uma visão impressionante do planeta azul abaixo deles. Após a separação do ICPS, as 4 asas de painéis solares da Orion se desdobraram completamente, cada uma com 15 mil células fotovoltaicas, dando à nave uma envergadura total de aproximadamente 19 metros. A Terra, que havia dominado o horizonte visual dos astronautas durante toda a sua vida, agora começava a encolher nas janelas. Mas antes de rumar definitivamente à Lua, havia trabalho a fazer na órbita terrestre. Victor Glover manobraria a Orion manualmente ao redor do ICPS, simulando futuras operações de atracamento no espaço profundo. No geral, pessoal, esta nave voa muito bem, disse Glover, após quase 1 hora de pilotagem manual. Missões lunares exigem alinhamento orbital entre a Terra e a Lua, e as janelas abertas duram apenas alguns dias por mês. O Excelsior havia cumprido sua promessa no primeiro dia disponível, e a missão mais ambiciosa dos últimos 50 anos estava em curso. Partindo para o abismo, a injeção translunar e o caminho para a Lua. Se o lançamento foi o momento de chamas e trovões, foi a queima de injeção translunar, menos conhecida pela sigla TLI, que verdadeiramente enviou a humanidade de volta ao espaço profundo. Executada na quinta-feira, 2 de abril. A manobra durou aproximadamente 6 minutos e consistiu no acionamento do motor principal. Com essa queima, a nave acelerou o suficiente para romper definitivamente a influência gravitacional próxima da Terra e iniciar a trajetória rumo à Lua. Hoje, pela primeira vez, desde Apollo 17 em 1972, seres humanos partiram da órbita terrestre, anunciou a NASA após a conclusão da manobra. Reed, Victor, Christina e Jeremy estão agora em uma trajetória precisa em direção à Lua. O administrador da NASA descreveu o momento como um capítulo definitivo para nossa nação e para todos que acreditam na exploração. A trajetória escolhida para Artemis II é tecnicamente chamada de MTLI, Multi-Translunar Injection. O plano de voo foi projetado não para orbitar a Lua,
mas para contorná lá em uma trajetória de retorno livre. Artemis 2 utilizaria a gravidade lunar como uma espécie de estilingue, um mecanismo que curvaria a trajetória da nave. A nave passaria pela face oculta da Lua e seria lançada de volta à Terra, sem a necessidade de queimas de motor adicionais. A física celestial trabalharia a favor dos astronautas. A referência mais próxima para essa trajetória é a traje Apollo 13D 1970, quando aquela missão sofreu a explosão de um tanque. A equipe de solo optou por uma trajetória de retorno livre. A diferença fundamental é a distância. Enquanto a Apollo 13 passou a apenas 254 quilômetros da superfície lunar, Artemis 2 faria sua aproximação máxima a cerca de 7.600 quilômetros da Lua. Não é uma visita íntima, mas é, ainda assim, mais próxima do que qualquer humano havia chegado em meio século. Christina Koch foi quem preparou a Orion para o momento da TLI, em um dia que incluiu exercícios físicos matinais de outros membros da equipe no dispositivo de exercício de volante da Orion. O primeiro teste real dos sistemas de suporte de vida antes da partida. Koch trabalhou nos sistemas da nave para garantir que tudo estivesse em ordem. A TL e durou 5 minutos. Quando terminou, Jeremy Hansen, o astronauta canadense, transmitiu à Terra. A humanidade mais uma vez mostrou do que é capaz. E são suas esperanças pelo futuro que nos carregam agora nessa jornada ao redor da Lua. A precisão da trajetória calculada pela equipe de voo foi extraordinária. O diretor de voo da NASA, Rick Flynn, confirmaria que a Orion estava seguindo um caminho tão exato que as queimas planejadas foram canceladas. Descobrimos que a Orion estava em uma trajetória tão precisa que não precisamos fazer as 2 primeiras manobras de correção, disse Flynn. Durante os 4 dias de viagem entre a Terra e a Lua, a tripulação não ficou ociosa. Havia ciência a fazer e sistemas a monitorar. Os astronautas usaram pulseiras que monitoravam seus padrões de movimento e sono. A NASA instalou os 6 sensores de radiação ao longo do interior da Orion para mapear a exposição em tempo real. Amostras de medula óssea foram cultivadas em chips do tamanho de um pendrive para análise científica a bordo. À medida que a Orion se afastava da Terra, o planeta natal ia encolhendo nas janelas. Um mármore azul suspenso no vácuo negro. As fotografias tiradas, incluindo a imagem da crescente da Terra capturada pelos painéis solares, tornaram-se icônicas. O que estava à frente deles era a Lua, maior, mais nítida e mais real a cada hora que passava. Além do horizonte, os perigos do espaço profundo. Viajar para além da órbita terrestre não é apenas uma questão de distância. É uma questão de sobrevivência. Entre a Terra e a Lua, os astronautas da Artemis 2 enfrentavam um conjunto de ameaças únicas. Ameaças que não existem na proteção da Estação Espacial Internacional, que orbita a apenas 400 quilômetros acima da superfície terrestre. Lá, eles se beneficiam da proteção do campo magnético do planeta. No espaço profundo, a tripulação está quase completamente exposta. A radiação foi identificada como o perigo mais persistente e insidioso de toda a missão Artemis. Fora do escudo magnético, os astronautas enfrentam 2 tipos de radiação: os raios cósmicos galácticos, vindos de eventos astronômicos distantes, e as partículas energéticas solares, aceleradas por violentas tempestades e erupções na superfície do nosso Sol. Esses prótons viajam a velocidades próximas à da luz e, ao atingirem o corpo humano, podem quebrar fios de DNA. Isso danifica as células e aumenta o risco de câncer. Em doses extremas, efeitos como náuseas ocorrem mesmo dentro da nave. Compreender esses riscos é o primeiro passo para garantir que nossos exploradores possam ir além do horizonte e voltar em segurança. A situação da Artemis II era agravada por um fator do calendário astronômico.
A missão foi lançada durante o pico do ciclo solar de 11 anos. O período de maior atividade em termos de manchas solares e erupções. Uma erupção solar energética havia ocorrido apenas dias antes do lançamento. Em 10 dias de missão, a exposição à radiação estimada para cada astronauta correspondia a aproximadamente 5% de seu limite vitalício, o mesmo nível que levaria um mês inteiro na ISS para ser atingido. Cada membro da tripulação tem um limite vitalício de exposição. Para combater essa ameaça, a NASA desenvolveu um sistema inédito de previsão de tempestades de radiação solar em parceria com a Universidade de Michigan. Um modelo de aprendizado de máquina utilizava imagens de satélite do Sol e de sua coroa para prever eventos de partículas com 24 horas de antecedência. Um segundo modelo, baseado em física, estimava a severidade da radiação, rodando em supercomputadores da NASA. A tripulação poderia receber alertas com tempo suficiente para tomar medidas protetoras antes de uma tempestade se intensificar. No dia 8 da missão, a tripulação executou um dos exercícios mais importantes de toda a viagem: a demonstração do abrigo de radiação. Usando suprimentos e equipamentos da própria Orion para criar uma barreira física mais espessa entre eles e o exterior. Os astronautas praticaram a montagem de um refúgio emergencial no interior da cápsula para simular a resposta a uma tempestade solar, onde cada camada adicional de material pode significar a diferença entre segurança e exposição perigosa. Mas a radiação não era o único perigo. A travessia dos cinturões de Van Allen representava um risco específico durante a fase inicial.
A Artemis II, ao passar por uma órbita terrestre alta, expôs sua tripulação aos cinturões por um tempo ligeiramente maior que as missões Apollo. Os sistemas de blindagem da Orion foram projetados para atenuar essa exposição, mas não a eliminar completamente. Havia também o perigo psicológico e fisiológico do isolamento. Durante o sobrevoo lunar, a tripulação perderia contato com a Terra. Enquanto a Orion contornava a face oculta da Lua, os 4 astronautas estariam completamente sozinhos. Nesse intervalo, sem comunicação com Houston, estariam mais isolados de outros seres humanos do que qualquer tripulação desde a Apollo 17. Nenhum sinal de rádio, nenhuma atualização de telemetria. Apenas o vácuo, a Lua à distância e a confiança nos sistemas. A microgravidade acrescentava outro elemento de estresse fisiológico. Durante 10 dias, os ossos perdem densidade e os músculos se atrofiam. O fluido corporal migra para a parte superior do corpo e a visão pode ser afetada pelo aumento da pressão intracraniana. Para mitigar esses efeitos, os astronautas iniciaram exercícios físicos, usando o dispositivo de volante a bordo da Orion. Uma investigação chamada Avatar utilizava chips de órgãos miniaturizados que mimetizam tecidos humanos para estudar os efeitos da radiação. E havia o risco mecânico. John Honeycutt estimou que a missão tinha entre 1 em 2 e 1 em 50 chances de falha. As fases mais arriscadas seriam as queimas de elevação do perigeu e a injeção translunar, onde motores precisam funcionar com perfeição. O limiar de perda de tripulação aceito pela NASA era de 1 em 40, significativamente mais seguro do que os padrões da era Apollo. A Artemis II representa o auge da coragem humana e da excelência tecnológica em busca de um novo horizonte lunar. 6 dias após o lançamento, a missão Artemis II alcança o seu momento mais crítico e sublime: o sobrevoo da Lua. Apenas 7.600 quilômetros separam os olhos humanos de uma paisagem marcada por bilhões de anos de história cósmica. Dentro da cabine, a tripulação Artemis II monitora cada sistema, protegida por seus icônicos trajes laranja de sobrevivência. Cada detalhe, desde a pressurização até o suprimento de água, foi testado à exaustão para garantir a segurança além da órbita terrestre. Este momento é o ápice de anos de treinamento. Nas paisagens vulcânicas da Islândia, os astronautas aprenderam a ler o solo. Aquelas rochas terrestres foram um ensaio para o regolito lunar que agora desliza sob a nave como um mar cinzento e infinito. A física assume o controle total. A Orion executa uma trajetória de livre retorno, utilizando a gravidade lunar para se lançar de volta. Sobrevoando o lado oculto, a tripulação testemunha geologias nunca antes vistas com tamanha proximidade por olhos humanos. Então, o silêncio. Ao mergulhar na sombra lunar, a nave perde o contato de rádio com a Terra. Eles estão verdadeiramente sozinhos. Neste abismo de isolamento, a centenas de milhares de quilômetros de casa, a coragem é o único guia na escuridão profunda. Em Houston, o tempo parece parar. O controle de missão aguarda, encarando telas estáticas, esperando pelo retorno do sinal vital. A luz retorna. A Orion emerge da sombra e o rádio ganha vida. A Terra, um mármore azul pálido, volta a crescer no horizonte. Neste momento, um novo recorde é estabelecido.
A Artemis II ultrapassa os 400 mil quilômetros de distância, superando a Apollo 13. O lendário Jim Lovell, através das décadas, saúda a nova tripulação. A tocha do conhecimento e da exploração foi finalmente passada. A Artemis II não é apenas uma missão, é o símbolo da nossa persistência. Onde quer que formos, levaremos o legado da humanidade conosco. A previsão de splashdown era para as 20h07 no horário do leste dos Estados Unidos, na sexta-feira, 10 de abril. A recuperação foi coordenada com precisão cirúrgica. Após o pouso, mergulhadores da Marinha chegariam à cápsula. Eles ajudariam a tripulação a sair da Orion e os encaminhariam para a avaliação médica em uma instalação terrestre. Os astronautas, após 10 dias em microgravidade, passariam por um teste de obstáculos, uma avaliação de como seus corpos reagiam à gravidade. A cápsula seria rebocada até o porto para inspeção detalhada, com o escudo térmico sob escrutínio especial. O legado da Artemis II transcendia os dados científicos coletados. Era uma prova de conceito de que a humanidade enviaria seres vivos ao espaço. Os sistemas desenvolvidos ao longo de décadas funcionavam, provando que o caminho de volta à Lua era real e trilhável. As missões futuras, Artemis III, IV e V, com bases permanentes na superfície, dependiam do que esses 4 astronautas aprenderam. E além, em direção a Marte, tudo dependia dos dados e das memórias que eles trouxeram de volta. No momento em que a Orion Integrity tocava as águas do Pacífico, havia algo de simbólico no nome que a tripulação escolhera: integridade. A qualidade de ser inteiro, íntegro, de manter-se fiel ao que se é mesmo sob pressão extrema. A nave havia sido submetida ao vácuo, à radiação do espaço e ao calor incandescente da reentrada, e havia retornado inteira, assim como seus tripulantes, que ao saírem da cápsula e sentirem novamente o peso da gravidade, sabiam que eram pessoas diferentes. Eles haviam visto a Lua de perto, haviam visto a Terra encolher até o tamanho de um mármore azul, e agiam sabendo que eram os seres humanos mais distantes de todos os outros seres humanos que já existiram.